Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E como sempre vai ser um vídeo freestyle. Não tem nada de pronto aqui. Mas do que vamos falar? Eu vou te dizer do que vamos falar. Vamos falar de lucro. De lucro porque até prova contrária, lucro é a coisa mais importante da empresa. E toda vez, eu não vou negar que toda vez eu esqueço disso. Sei lá por qual motivo. Na verdade, são vários motivos. E hoje vou tentar elencar aqui uma série de coisas que eu acho importante para você. Primeiro, a questão que o lucro não pode faltar. Existem várias teorias, eu analisei vários textos de literatura. Eu gosto muito do Peter Drucker, que fala que o lucro é uma consequência de uma atividade social da empresa. E até um certo ponto eu até concordo, né? E tem uma posição mais, digamos assim, mais cortada com a faca, tipo do Herman Simons. Herman Simons é um consultor, inclusive, eu devo ter aqui uns livros, que esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, se você encontrar, é muito bom. Gerenciar para o lucro. Esse aqui é do Herman Simon. Herman Simon é um consultor de negócio, não específico de precificação. E o Herman Simon, ele se posiciona muito diferentemente do Peter Drucker nessa parte aqui. Ele fala que a empresa tem que ir diretamente para o lucro. Ele escreveu vários textos, né, que são um pouquinho chatos, mas vale a pena ler se você tiver um espaço de tempo aí para ler a literatura de gestão de empresa. Ele vai um pouquinho contra a cota de mercado, contra digamos, a luta com concorrentes, né, que sacrifica a parte de lucro, e explica exatamente que quando a gente entra em uma luta de mercado para aumentar as cotas de um determinado tipo de produto ou de um segmento de mercado, que vai se beneficiar realmente é sempre o cliente. Então, sim, desculpa a tosse, em Curitiba tem um clima muito seco. Então, assim, a questão de procurar o lucro deve ser a primeira tarefa da empresa. Agora, o que acontece? O grande problema que eu vivo, né, que eu vivi, é que, principalmente no Brasil, eu na verdade piorei um pouquinho a minha visão. Na Europa há um certo nível de consciência nesse conceito de baixar os valores, também porque tem um alto nível de impostos que no Brasil não existem. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, mas aqui na minha empresa eu pago um monte de imposto. Cara, eu vou te dizer uma coisa, na Europa é muito pior. Eu acabei de voltar, fiquei 30 dias na Itália e falei com bastante empresário. Todo mundo, a primeira coisa que te fala é, olha, nem falta mercado, mas os impostos te matam. É impressionante. Minha mãe recebe um pequeno aluguel, né, de 3.000 euros de uma atividade que ela tem, e minha mãe recebe limpo 1.500 euros. Então, assim, ela recebe 3.000, tem que pagar 1.500 de imposto. É realmente muito pesado. E para as empresas ainda mais, porque tem os impostos dos funcionários, né? Mas voltando ao assunto do lucro. Então, assim, eu aqui no Brasil aprendi, às vezes, a baixar os valores para entrar num cliente. E só que no longo prazo eu percebi alguns insights, né? Primeiro é o seguinte, aquele que me preocupa mais é que nos últimos tempos eu precisei ajustar, né? Digamos, precisei assim, corrigir mesmo perdendo o cliente, que é o seguinte, uma vez que você capta um cliente, esse cliente te paga produto X, R$ 50, enquanto o mercado está pagando R$ 60 esse produto, a maioria do mercado, com muita dificuldade, você vai levar esse cliente que comprou 50 para 60. Então o que acontece? Tem muitas empresas que são preparadas, são treinadas, com compradores muito preparados para fazer esse tipo de trabalho. E o trabalho é o seguinte, eles todas as vezes cotam com você. Então, já o fato de cotar quer dizer que não se estabeleceu nenhum tipo de relacionamento comercial. Se os caras estão cotando com você, estão cotando com mais 3, 4 fornecedores. Então, a minha primeira técnica que te passo é a seguinte, cuidado com os descontos.
descontos mata lucro de uma forma proporcional muito incrível. Então, assim, R$ 1 de desconto pode significar vários pontos percentuais de lucro que você vai perdendo. Então, assim, a tua tabela de precificação deve ser estudada de forma que você inclua esse desconto dentro do teu preço e o mercado aceita isso, ou você tem que cuidar de não entrar no mercado commodity, né? O que é um mercado commodity? É um mercado onde o acesso àquele tipo de produto que você tá vendendo é muito fácil. Quer dizer, eu tenho esse iPhone aqui, mas, pô, quantos... É só ir no shopping, caminhando assim, você deve trovar 3, 4 lojas que vendem iPhone. Então, assim, quando tem muito acesso aos produtos, a tendência é que é mais alto o desconto, é mais baixa a marginalidade que fica com o revendedor. Então, assim, primeira coisa é cuidar com os descontos, cuidado que um cliente que você ganhou através de um desconto além do que o mercado permite, é um cliente que nunca vai voltar a pagar regularmente o preço do produto. Uma segunda coisa muito importante que eu aprendi nesses anos, o lucro você faz na hora da aquisição, ou seja, quando você compra, não quando você vende. Infelizmente, isso por duas razões. Primeiro, a tendência que o mercado determine o preço de um produto é muito realística, ou seja, você pode ser muito bom e você pode até se diferenciar muito, mas não por muito tempo. E isso vale ainda mais para os produtos. Vou te explicar nos detalhes. Vamos dizer que você inventa essa xícara aqui, certo? Vamos dizer que você tem uma vantagem de 1 ano de tempo entre que o mercado consiga copiar e replicar essa xícara aqui. Nesse tempo aqui, sendo que você é o único fabricante dessa xícara, você tem uma vantagem competitiva, digamos, de um arco de tempo, talvez de 1, 2, 3 anos, até que essa xícara aqui não comece a entrar no mercado. Quando o cliente começa a achar em vários lugares a mesma xícara, que seja a van, que seja um supermercado, que seja online, então começa a saturar a demanda dessa xícara aqui, o teu preço vai diminuir, vai cair, não tem discussão. Então, assim, a única coisa que você pode fazer, então, para matar esse problema dos valores, dos preços de mercado, é aquela de continuar inovando e fazendo sempre produtos novos para bater a concorrência. Ou seja, criando produtos com diferenciais tão inovativos que o mercado é obrigado a te pagar. A segunda razão por isso, de não conseguir, digamos, a margem, é que se você não consegue, depois de um tempo, digamos que você vende um produto que é bastante saturado no mercado, e você não consegue vender mais alto do que os teus concorrentes, então, por essa razão, você deve comprar de forma melhor. Isso quer dizer ser bom em negociação, provavelmente comprar tudo de um só fornecedor para aumentar o volume, e isso pode ser arriscado, né? Por essa razão, o que acontece? Por exemplo, eu importo um produto que é uma commodity. Esse produto aqui há giro, ou seja, eu sei como vendê-lo, eu sei como ganhar dinheiro e sei também quando eu perco dinheiro. Mas pelo fato que seja uma commodity, o meu jogo tem que mudar. Ou seja, eu não tenho mais diferencial. Não tendo mais diferencial, porque é um produto que no mercado várias empresas têm disponível, eu tenho que fazer um jogo financeiro. E o jogo financeiro é ser mais forte na importação da China. Era esse o conceito. Uma outra coisa importante que afeta o teu lucro é entender na tua estrutura de custos, ou seja, quanto o teu custo fixo, de quanto custo fixo você precisa para fazer o faturamento que você faz. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você vende 100 mil reais de mercadoria. Mais custo fixo você tem, então entenda, custo de galpão, custo de funcionário, advogado, energia, água, internet, tudo. Mais peças você tem que vender, mais volume de peças você precisa vender para cobrir esse custo fixo. Isso é óbvio, mas as pessoas esquecem isso.
eu te falo com uma certa propriedade, porque diariamente eu falo com dezenas de empresários na minha comunidade, que se chama La Máfia, e também nas consultorias, nas mentorias individuais. Então, eu sei que as pessoas esquecem de manter o custo fixo controlado. Lembre-se que mais custo fixo você tem, mais unidade você tem que vender. Mais unidade você tem que vender, menor tem que ser o preço de venda. Existe uma elasticidade de preço, quer dizer, se você aumenta muitos valores para vender menos unidades, vai cair a demanda. Vendendo com um preço inferior, você vai aumentar a demanda. Mas aí que vem o problema. Quanta demanda você precisa para cobrir os teus custos fixos e os teus custos variáveis? Então, essa parte aqui, na tua lucratividade, é muito importante. Todas essas observações que eu estou fazendo chegam da minha realidade. Não é que eu me tô com uma certa imunidade desse problema aqui. Eu luto quanto você. O fato de eu ser um mentor, um empresário com uma empresa um pouquinho maior do que a tua, não quer dizer que eu não sofra desses problemas aqui. O problema do lucro, o lucro tem que ser uma questão de mindset. Por quê? Porque o lucro está em tudo. O lucro está no como você, por exemplo, outra coisa que afeta muito é quanto você analisa os teus dados. Ou seja, cada mês você sabe, por exemplo, quantos produtos foram vendidos, de qual família de produtos, qual dessas famílias de produtos foram as mais lucrativas e as menos lucrativas. Por exemplo, se você fatura, digamos, 100 mil reais, digamos que você faturou 100 mil reais em agosto, você sabe quais foram os clientes mais lucrativos e menos lucrativos? Eu não estou falando de que comprou mais, que comprou menos. Eu estou dizendo de que deixou mais margem bruta. E necessariamente isso não é vinculado ao volume de faturamento. Por exemplo, um cliente de 40 mil de faturamento pode ter deixado 4 mil reais de margem limpa, margem de lucro líquido, e um cliente de 10 pode ter deixado 8. Então, assim, esses tipos de análises fazem parte daquilo que eu chamo o mindset do lucro. Para concluir, e talvez você pegar essa videoaula como um exercício, lembre-se que o lucro, aquilo que sobra no final do mês no teu caixa, é uma combinação de custos fixos, custos variáveis, preço de venda, volume de venda e produtividade da empresa. Isso quer dizer, você tem um custo fixo que tem que ser monitorado. Você tem um custo variável, que é o custo da mercadoria vendida mais aqueles custos variáveis que acompanha a produção do produto. Por exemplo, um custo variável poderia ser a embalagem do teu produto, do teu frete, da comissão dos vendedores, que acontece só se você vende aquela unidade. Depois temos a precificação. A precificação é o ponto mais importante para a lucratividade de uma empresa. Depois temos o volume de venda. Volume de venda te permite de diluir mais os custos fixos e a precificação. Então, é uma coisa que você tem que controlar. E para terminar, a produtividade. O que quer dizer? Se você tem um custo fixo de 50 e fabrica 1000 peças de um produto, e outra empresa tem um custo de 50 mil e produz 2000, essa empresa é 2 vezes mais eficiente do que a tua. Então, assim, essa produtividade aqui afeta a tua lucratividade, a tua estrutura de custo. Então, sim, ela sempre vai ganhar de vocês sem alterar os preços. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço.